Contigo. Daí, galerinha, sou a Prof. Marilda. Nossa videoaula de hoje é sobre mudanças de estado físico, tá? Então, primeiro a gente tem que entender quais são os estados físicos da matéria. Basicamente são três: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. O que diferencia um estado do outro? A organização das suas moléculas. No caso do estado sólido, as moléculas elas estão mais organizadas, compactadas. Quando se passa para um estado físico líquido, essas moléculas elas já estão bem mais desorganizadas, elas já têm uma movimentação maior. Quando vai para um estado gasoso, essa movimentação das moléculas é ainda mais intenso. Então, nesses três estados físicos da matéria, as matérias em geral, as substâncias, elas vão então poder estar passando de um estado para outro. Todas as substâncias têm condições de passar de um estado para o outro, que vai depender da quantidade de calor, de energia que vai ser aplicada nessa substância. Geralmente, a gente utiliza o quê? A gente utiliza a água, que a água ela é a substância mais fácil de se passar pelos estados físicos da matéria, pela sua facilidade na quantidade de calor que tem que ser aplicado para ela. Mas não que somente a água que passe pela mudança de estado físico. Todas as substâncias, todas as matérias, elas têm essa capacidade de estar passando por esses três estados físicos da matéria. O que vai depender realmente, como eu já disse, é a quantidade de calor, de energia que vai ser colocada ou retirada dessa substância. Beleza? Então, nós vamos analisar quais são essas mudanças, porque cada mudança de um estado físico para o outro vai receber um nome, né? Vai ser denominado conforme aí a sua característica, certo? Então, nós vamos ver aqui no esquema, onde vai estar nos mostrando os tipos aí, as formas dessa mudança de estado físico. Primeira mudança que a gente tem, então, vamos analisar de sólido para líquido. De sólido para líquido é quando a substância ela vai então estar numa situação sólida e ela vai passar a ser líquida. O nome dessa mudança então é fusão. A fusão é onde o estado sólido passa para ser estado líquido. Quando acontece o contrário, quando essa substância então ela vai passar de líquido para sólido, ela recebe, lógico, né, outro nome, que é a solidificação. É mais fácil de decorar, de lembrar, de memorizar, porque a substância está se solidificando, certo? Então, passando de líquido para sólido, solidificação. Quando uma substância, então, ela vai passar de líquido para gasoso, ela recebe o nome de vaporização. Porém, essa vaporização, ela pode ser de três tipos. Vai depender de como ela vai, da velocidade como ela vai, então, estar passando, certo? A vaporização, ela pode ser uma vaporização lenta, na qual a substância ela vai passando lentamente do estado líquido para o gasoso. Como, por exemplo, quando a gente lava a roupa e estende a roupa no varal. Essa roupa ela está com uma quantidade de água no estado líquido e essa água ela vai passar para o estado gasoso. Só que ela vai passando lentamente. Então isso a gente chama de evaporação, tá? A gente chama de evaporação. Quando essa passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é a vaporização, ela é mais rápida, ela recebe uma quantidade maior de calor, a gente chama ela de ebulição. Um exemplo é quando a gente coloca a água para ferver. Quando essa água ela começa a receber uma quantidade de calor, ela vai, quando atinge uma quantidade limite aí de calor, ela vai então começar a passar para o estágio de gasoso, certo? Então ela vai passar com uma quantidade maior de calor e vai passar mais rapidamente do que aquela roupa que estava secando lá no varal. Então aí, do segundo tipo, né? Primeiro então é a evaporação, que é a forma lenta. Segundo, então, a ebulição, que ela é uma forma um pouco mais rápida. E tem uma terceira forma aí dessa água, dessa substância passar do estado líquido para o gasoso, que é a forma muito mais rápida, que a gente chama de calefação. Um exemplo é quando respinga, por exemplo, pingos de água numa chapa quente, né? Num fogão a lenha ou numa chapa que esteja muito quente. No momento que essa água respinga ali, ela vai passar muito rapidamente. Quando o pingo cai, automaticamente ele já evapora. Então essa forma ela é mais rápida ainda pela quantidade exagerada de calor que tem, então faz com que essa substância passe de uma forma muito mais rápida, tá? Então a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ela pode ocorrer então nessas três formas.
na evaporação, que é a forma lenta, na ebulição, que ela é um pouco mais rápida, e na calefação, que ela é mais rápida ainda. Mas essa substância ela pode voltar, ela pode estar do estado gasoso e voltar para o estado líquido. Como que a gente chama isso? A gente chama então essa passagem de condensação, que é quando uma substância ela está no estado gasoso e ela volta a ser líquida. Um exemplo é, por exemplo, quando os vidros das janelas, pra gente que mora aqui no Rio Grande do Sul, que é um ambiente no inverno com bastante, bem frio, as superfícies dos vidros elas estão numa temperatura bem baixa. E quando a água que está no ar, no estado de vapor, encosta nessa superfície gelada, automaticamente aquele vapor de água volta a ser líquido. Isso a gente chama de condensação, que é ele volta então para o estado líquido, tá? Também existe a possibilidade das substâncias passarem automaticamente de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, tá? Isso também recebe nome. A gente chama de sublimação quando passa do estado sólido direto automaticamente para o gasoso. E a gente chama também de sublimação ou ressublimação quando ela passa do gasoso direto para o estado sólido. Exemplos que vai facilitar um pouco aí o entendimento de vocês. Um exemplo de sublimação, que é a passagem do sólido direto para o gasoso, são aquelas bolinhas de naftalina que a gente utiliza nos banheiros, nos armários, nas gavetas para afastar os insetos. Ela é uma substância sólida, a gente coloca ali aquela naftalina e automaticamente, com o passar do tempo, quando a gente vai procurar, vai observar, ela não está mais lá. O que aconteceu com ela? Ela evaporou, ou seja, ela passou de uma condição de sólido diretamente para uma condição de gasoso, sem que ele passasse pelo estágio líquido, que é o estágio intermediário. E um exemplo da ressublimação, que é a passagem aí do gasoso direto para o sólido, é, por exemplo, a formação de fuligem, que nas chaminés, quando esse vapor está saindo, na forma aí de fumaça, quando ele encosta na parede das chaminés, que ela está a uma temperatura um pouco mais baixa, automaticamente volta a ser sólido. Ou, lembrando aqui também da questão do frio no inverno aqui no Rio Grande do Sul, quando ao invés de o vapor de água encostar no vidro da janela e ele virar líquido, ele virar automaticamente um gelo, também nós temos o exemplo de ressublimação, certo? Nós temos que lembrar sempre de que, para que se possa passar por esses três estados físicos da matéria, é preciso que a gente adicione que essa substância ou essa matéria ela receba ou perca uma quantidade de energia. Que tipo de energia é essa que a gente se refere aqui? É o calor. Então a gente vai estar atribuindo, permitindo que essa substância receba calor ou retire calor dessa substância para que ela possa então estar alterando a sua condição do estado físico. Então, observando aqui no esquema, quando a gente tem uma passagem de sólido, líquido para gasoso, ocorre um ganho de energia na forma de calor. Então, precisa-se cada vez ganhar calor para que essa substância possa passar por esses estados físicos da matéria. Então, tem que haver aí um ganho nessa energia na forma de calor. Já quando nós temos o processo inverso, de gasoso, passando para líquido, passando para sólido, é preciso que essa matéria, que essa substância, ela perca calor, ou seja, ela perde energia na forma de calor para que isso possa acontecer. Então, falando novamente do exemplo da água, que é a substância mais fácil, porque você não precisa ir para um laboratório, você não precisa utilizar fogões ou, sei lá, fornos desenvolvidos pela NASA para que tu possa conseguir mudar as condições físicas dessa substância. A gente consegue fazer isso na cozinha da nossa casa. Então, quando a gente pega, por exemplo, aí eu pergunto para vocês, qual é o estado físico da água na temperatura ambiente, na sua forma que a gente encontra sempre? Ela é isso mesmo, ela é líquida, certo? Então, se eu pego essa água líquida e eu coloco numa forminha e coloco no congelador, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando no ambiente onde eu vou retirar calor,
certo? Eu vou proporcionar um ambiente onde a temperatura é mais baixa, que eu vou conseguir fazer com que essa água que está no estado líquido passe a ser sólida. E com isso, então, a gente está fazendo o processo da solidificação, onde a água que era líquida, que estava a temperatura ambiente, passa então para a condição sólida, perdendo aí uma grande quantidade de calor, certo? Agora, se eu pego essa mesma água que foi colocada lá no congelador, que agora ela já não é mais líquida, ela é sólida, retiro ela e deixo ela numa mesa, num ambiente ali, a temperatura ambiente. O que vai acontecer com ela? Ela vai voltar a ser líquida porque ela está ganhando calor. A quantidade de energia na forma de calor está sendo maior, ela está recebendo uma quantidade maior. E com isso, então, ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida, beleza? Agora, se tu pegar essa água, colocar numa panela e levar ela no fogão, acender o fogão e deixar com a chama do fogão acesa, ela vai começar a receber uma quantidade de calor maior e com isso vai acontecer com que ela passe para o estado gasoso. Ela vai começar então a entrar em ebulição e vai passar para o estado de gás, certo? Então olha aí, ó, dentro da cozinha da sua casa você consegue observar os 3 estados físicos da água, sendo sólido, o líquido e o gasoso, certo? Uma coisinha que eu queria lembrar com vocês, que ebulição e fusão é diferente de ponto de fusão e ponto de ebulição, são conceitos diferentes. O ponto de fusão, por exemplo, da água, é a temperatura necessária que a água precisa estar para que ela vire sólido, ou se ela é sólido para que ela vire líquido. Então é uma temperatura, é uma quantidade de calor que vai ser atribuída. Isso se chama ponto de fusão, certo? Já o ponto de ebulição é a quantidade de calor, de energia, que uma substância precisa para que ela passe a ser vapor, ou se ela é vapor, para que ela volte a ser líquida, tá? E isso é característico de cada matéria. Cada substância, cada matéria, cada molécula vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição, são característicos. Se a gente for observar isso num gráfico, conforme está aqui, tá? O gráfico de uma substância, ela vai então subir, aumentando a temperatura, até chegar num momento em que essa temperatura ela é suficiente para que essa substância consiga passar de estado físico. E nesse momento, ela vai ser sempre constante, certo? Então, por exemplo, no momento em que você tirou a sua água congelada lá, a forminha de gelo do congelador, enquanto ainda tiver gelo na bandeja, na forminha, e você conseguir medir essa temperatura, ela sempre vai estar a 0 graus, enquanto ainda estiver passando por esse estágio de derretimento, digamos assim. Então, durante aquele processo de passagem de sólido para líquido, a temperatura da substância ela se mantém constante. A partir do momento em que não tem mais gelo, a temperatura volta a subir, beleza? Outra coisa, no ponto de ebulição, a mesma coisa. Quando a substância começa a evaporar, por exemplo, vamos voltar ao exemplo da água. Quando essa substância, essa água começa a evaporar porque está fervendo lá na panela, enquanto ainda tiver água ali dentro, ela vai estar a 100 graus, que é o ponto de ebulição, ou seja, é a temperatura necessária que a água precisa para evaporar, certo? Muito obrigada, galera. Espero que eu tenha ajudado bastante aí vocês nos estudos de vocês aí em casa. Se cuide, beijo e até a nossa próxima aula. Se você gostou do vídeo, não esqueça, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho para receber as notificações. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.